Fala galera, beleza? Mais um Experience aqui. Dessa vez trouxe um youtuber que curte carro, tá? Rolandinho. Eu sou apaixonado, cara. Valeu, Rolandinho, mano. pipocando, não curte, né, cara? Apaixonado por carro. Sou apaixonado. E assim, como ele chegou pra gente, eu assisto o canal de vocês, eu curto, falei, porra, que massa, vamos fazer um Experience junto. Eu vim implorar, cara, que achei o quadro muito legal. E aí, ele tinha um áudio, inclusive, né? Eu descobri isso, falei, velho, vamos fazer com um carro massa. E eu trouxe o carro do Homem de Ferro, né? Audi R8. Tem que ser, né, cara? Não, assim, a gente não... Quando a gente conversou, você não me disse que ia ser o R8, né? Eu nem tinha como pedir isso, mas fiquei torcendo. Aí ele falou, ó, surgiu a oportunidade de gravar com o R8. Falei, nossa, fechou. Sou muito fã desse carro. Você teve que encaixar na agenda, inclusive. Cara, não. Tudo pra dirigir o R8. Falei, não interessa que horário, que dia, que estado, vamos lá. Bom, então, vamos lá, cara. Aqui está o passaporte da alegria, hein? Nossa. Responsa isso aqui, hein? Vamos lá, né? Vamos ver. Nossa. Caramba. Tudo bem? E aí? Meu Deus. Cara, que bagulho absurdo. Nossa. E ele é muito esportivo por dentro, né? Cara, cada detalhe... Visual, né? Ele não é? É touch. É touch, Caramba, cara, que treco insano. O que é massa é o estilo, né? Por exemplo, Virtual Cockpit focado no motorista. É aquela coisa, né? Parecido com o do TT aqui, tipo, todo... A coisa é pro motorista, né? O motorista é o centro do negócio. Exato. O passageiro só aproveita quieto. não influencia muito. E esse volante aqui, cara, que isso? Isso aqui é pra barulho? Escape. Som do motor, né? Obrigado. Isso aqui é pra fazer... Isso é o performance. Tá, você liga o modo performance. Que louco. Eu vou te explicar certinho na hora. Da hora. Então partiu, vamos lá. Opa. Tô à vontade. Que máquina, hein? Cara. Será que eu sei ligar isso aqui? Será que é igual, né? Que barulho maravilhoso. Maravilhoso, cara. Isso aqui é um outro negócio, cara. Não é nem um carro, né, mano? Isso aqui é uma experiência. Mano. Boa. Mano, como é que você encontrou o carro Top Speed? Que eu sei que você acabou conhecendo a gente antes da gente conhecer você, inclusive. Então, cara, eu sou apaixonado por carro e admiro muito o trabalho que vocês fazem, porque eu acho muito legal essa coisa de... Vocês são os caras que entendem, mas vocês têm muito perfil do comprador também, assim, sabe? Eu acho muito interessante a visão de alguém que vai comprar o carro no olhar de um cara que quer ter o carro em casa, tá ligado? E eu sempre gostei muito do canal por causa disso. E conforme, em todos os momentos da vida que a gente pensa em trocar de veículo, eu entro lá no canal de vocês pra dar uma olhada, tá ligado? De falar, olhar, já vi avaliação de muitos carros lá. E é super decisivo pra minhas opções. Eu acho que ele deve estar no escape barulhento, né? Deixa eu ver. Não, agora tá. Nossa, não tava. Vou só dar uma aceleradinha. Vai, dá só. Tira gosto. Cara, é um soco, né? Nossa, cara, é emocionante, mano. Porque, cara, no TT é legal, você dá uma colada, né? Mas esse aqui, ele dá uma coisa meio, ele congela o tempo, né? Tá ligado, ó? Cara, animal. Nossa. Não, e o motor aqui atrás? Isso aqui é uma coisa, então é isso que eu falo, né? Acho que quando você vai comprar um carro, tem um monte de coisa que você tem que levar em consideração. Esse é um carro, cara, que é difícil um cara comprar esse carro pra ter só ele. É uma coisa quase insana, porque ele realmente tem um perfil que é pra você sair de vez em quando. Ele não é um carro tão confortável, se bem que ele é bem confortável, mas ele não é um carro gostoso de você estar o tempo todo dirigindo, você fica preocupado de fazer uma coisa assim. O motor é dentro do carro, né? Tipo, o motor fica aqui com você. É um negócio bem pra curtir. Se você não tiver buraco nem nada, você vai tranquilo, né? Sim, numa rua de um outro país, deixa eu mexer um pouquinho aqui no espelho. Numa rua de um outro país, de um outro lugar e tal, né? Que é um pouco mais liso o asfalto, acho que é um pouco mais sossegado do cara andar, fazer um percurso urbano. Aqui eu acho que é mais você saber exatamente onde você tá indo. Porque às vezes você entra umas roubadas, né? Você fala, vou em tal lugar, aí você não sabe direito onde é que estaciona, como é que é o piso. Quem tem carro mais frescurento sabe como é que é, né? E como você falou TT, é bom explicar pro pessoal, né? Que você tem TT, né? Sim. Minha história com carro é interessante, assim, porque eu sempre fui um cara... Sempre fui um cara que optei por pegar uns carros que dão um pouco mais de trabalho
que precisam de uma certa atenção. Sei. E pelo preço que eu pagaria num carro nacional, às vezes zero, entendeu? Então, só pra você ter uma ideia, o primeiro carro que eu tive foi um Mazda MX-3. Caraca, que a galera que curte esses novos clássicos deve lembrar, assim, tá ligado? Com certeza, vai lembrar. Carro bonito, carro legal, que veio pro Brasil, ficou um tempo aqui a Mazda, depois eles foram embora, né? Infelizmente. Sobraram alguns aí, o meu, inclusive eu tenho ele até hoje. Você tem ele, hein? Tenho sim. Massa. Tá lá em Socorro, né, no interior. Ele tá bem conservado, carro ainda todo original. E esse carro o meu pai passou pra mim, ele comprou e depois ele passou pra mim. E devagar aqui, vou bem devagar aqui nessa lombadinha. De lado, reto. Não, assim mesmo. Pode retinho. Aí, de boa. E pô, esse carro é cheio de histórias, cara. Foi uma época que eu tava indo, eu fui pra faculdade, eu tirei a carta. A primeira vez que eu dirigi o carro já foi na pista, que foi indo pra minha faculdade fazer em São Carlos, era de Socorro. Era um percurso aí de umas 3 horas. E pô, carro muito gostoso, muita coisa legal que eu vivi nele, aprendi a dirigir de fato, né? Passei aqueles primeiros apuros e tal. E todo pô, carro mais antigo, já deu alguns problemas. Eu lembro de uma vez deu um problema de elétrica. E eu tava no meio da rodovia, assim, o carro morreu, eu tive que sair de lado. Caraca. Primeira vez que eu peguei a pista e andei um pouco mais rápido, não tinha muita experiência, um caminhão entrou na frente, eu tive que frear muito em cima. Então eu lembro de alguns momentos assim, meio de perrengue, num carro que não tem ABS, ele até tem um disco, mas não é ABS. Sim, então é um carro 95, né? E depois, o que mais teve de carro? Aí, cara, eu comecei a trabalhar com vídeo, né? Porque eu faço vídeo desde os meus 11 anos de idade, cara. Eu comecei no YouTube, era 2009. Não existia nem canal ainda. Você dava estrelinha pros vídeos e você não conseguia criar um canal. E... Só te interromper, né? Pode falar. Lembrando que o canal dele chama Pipocando, tá, galera? Então já vê lá quem curte cinema. É isso aí. Papo de jogo, essas coisas, no geral, assim. Games, séries, desenho também, a gente fala... Você já entra lá no Pipocando, que é bem da hora. A gente faz um trabalho legal com carinho. Mas como foi o começo, assim? Então, e aí, assim, eventualmente eu fazia os meus vídeos em casa, tudo, né? E aí, quando eu tava bem próximo da época da faculdade, sempre fui mó nerdão, pá, então... Eu passei na Federal e tal, fui lá fazer. E aí o Bruno, que é hoje em dia meu sócio, me convidou pra fazer um projeto pra marca, que é a Sky. Eu fazia um projeto chamado Connect, numa época que... Isso era 2012. Uma época que, o YouTube tava começando, também não tinha essa febre dos youtubers e tal. E a gente criou um canal. Os primeiros lá, né? Kéfera, essa galera já tava... O Cauê Moura mesmo, já teve aqui. Já. E aí, tipo, a gente começou esse projeto de marca. Foi a primeira vez que eu comecei a ganhar um dinheiro. Porque eu sempre fui atrás das minhas coisas por conta própria. Assim, minha família nunca foi de dar mesada. Meu pai sempre esteve empreendendo e tal. Então, tipo, eu tinha uma vida bem simples, assim, era no sítio e tal. Retorno e volta, é isso? Você pode ir por lá. Ah, por lá? Beleza. Desculpa interromper. Não, de boa. E aí, como eu comecei a ganhar uma grana minha, eu comecei a juntar esse dinheiro, tá ligado? E eu fazia faculdade, viajava, cara, eu vivia na estrada, assim, e com Mazda, né? Vindo pra São Paulo e tal. E aí juntei uma grana, quando eu tinha um dinheiro eu comprei o carro do meu sócio, comprei o carro do Bruno, que era um C30, um Volvo. Sei, hatchzinho, né? Hatchzinho, carro que... era pra ir pra cá. Não, aqui mesmo. Aqui? Tá. E... bem cara, jovial, né, o C30, assim. Então é um carro pra um solteiro, assim, descoladinho e tal. Era um carro, cara, que ele sai de fábrica custando 120 mil reais. E eu paguei 36, assim, tipo, era um preço de um Gol, assim, né? Hoje em dia, né? Se for tirar um preço de um carro nacional. Então, isso que eu falo, eu sempre optei por carros que não eram um carro caro, pegava a verba do carro e pegava um carro meio deslocado e corria o risco, entendeu? E foi bom, cara. Pô, eu me diverti demais com o C30. Legal. E eventualmente ele salvou minha vida, né? A gente conversou antes. Aqui é meio... inclinadinha, vai devagar. Isso. Boa. Eventualmente o carro salvou minha vida, cara. Eu tive um acidente. Eu dormi no volante, tava sem dormir e tal. Fui levar minha namorada no aeroporto. Na volta eu coloquei no piloto automático, tava na última pista da direita, acabei pegando no sono. Quis ir na segurança, falei assim, não vou ficar acelerando e tal. Por ter uma direção mais assim paradinha, acabei pegando no sono. E... eu bati a 110, porque tava no piloto automático, de frente no muro, cara. E não fiz um arranhão. O carro salvou minha vida de verdade, né? É o que eu falo pro pessoal, né? Segurança no carro é uma coisa que o pessoal às vezes não dá valor. Eu sou fã de carro e eu sei que cara que gosta de carro às vezes não liga muito pra isso. Mas realmente é uma parada que quando você passa por um episódio, você fala, mano, já pensou se eu tivesse economizado? Já pensou que se eu tivesse com o meu Mazda? Estaria tetraplégico, talvez tivesse morrido.
que é um acidente muito sério, né? E a Volvo é super segura, então... E aí foi isso. Aí agora, cara, aí eu vendi esse carro, fiquei um tempo sem carro, fiquei um tempo morando no fundo da produtora, enquanto os projetos de YouTube não dão certo, você sabe, né, mano? Como é que é a luta. A galera que tá assistindo não tá ligado, mas o YouTube é assim, o YouTube dá dinheiro. Mas, cara, demora muito, mano. Você tem que fazer muito vídeo, sem ganhar nada. Então eu tinha eu fazia aí depois eu fiz letras na USP aqui em São Paulo, então eu fazia letras de manhã. Aí trabalhava como redator, roteirista, à tarde, até a noite, até as 8 horas da noite. E depois das 8 fazia YouTube, cara. Aí gravava vídeo do Pipocão. Então, mano, na época que eu dormia 3 horas por dia. Caraca. Me ferrando. E morava na produtora, entendeu? E aí, depois de muito tempo o Pipocando eventualmente deu certo. A gente fez um monte de projetos legais e tal. E eu fui comprar um carro. Falei, cara, tô num momento da minha vida que eu sou novo ainda. Tenho a oportunidade de ter um carro. Como eu sou fã, sou muito entusiasta. Vale a pena. Cada um coloca uma prioridade. Sim, óbvio. Eu queria ter a experiência de ter um carro que eu sempre admirei, que é essa sensação, tá ligado? Não tô nem pisando, galera. Juro pra vocês. O ronco tá te eu não tô nem pisando, né? O carro pede, cara. O carro tá chateado comigo que eu não tô acelerando, né? É engraçado isso. Tem carro que... Pra que lado? Tem carro que não gosta que você vai devagar, cara. Mas esse lance que você falou é verdade, cara. Às vezes é um prazer. Tem um cara do clube do A3 que uma vez ele falou assim: o que eu gasto com o meu carro eu não gasto com terapia. Boa. Essa frase. Isso é interessante. Eu vou dar uma pisadinha. Não parece que você tá num carro de corrida de verdade? É um carro de corrida de verdade. Mas é que tipo ele ainda é pro público, né? Mas... Exato, pra rua. Mano, que negócio surreal. E é interessante como ele se comporta bem em baixa, né? Digo assim, tinha a impressão que ele ia ser mais desconfortável, mas eu consigo andar numa pegada normal aqui, ó. Tô a 50 km por hora. Tô bem. Não tá chato, tá ligado? Tipo, esse lance é proposital, entendeu? Esse lance de Audi faz proposital. Justamente pro cara, às vezes, ele quer só dar uma passeada e às vezes ele quer acelerar, ele tem que ter os dois. Sim, eu acho isso muito... Eu sou muito fã da Audi. Eu acho que eles têm uma parada, você entende mais que você já testou muitos carros, né? Eu tenho uma opinião parcial. Mas eu acho que em comparação com as outras marcas esportivas, são a marca mais... Eu acho que as outras marcas, por exemplo, a Mercedes, a BMW, ela tem muitos carros com tração traseira, é um carro mais entusiasta, assim, né? A Audi, ela tem aquela coisa que eu acho que os carros, eles sempre têm uma performance muito boa. Não dá pra você reclamar. E eles fazem uma coisa bem tecnológica, então são motores sempre assim muito otimizados. Pô, o próprio TT é um motor, né, ele não é um V6 da vida, ele é um motor menor, pequeno e desenvolve muito bem. Assim, geral, né? Então eu acho que é uma marca que trabalha muito essa coisa da tecnologia e que nem esse carro é 4x4. Sim. Pô, ele tem uma mecânica muito redondinha, sabe? 610 cavalos, V10. Não, mas eu digo assim, você compra um carro de 600 cavalos e você dirige com uma segurança, entendeu? Verdade. Tipo, eu acho que uma BMW da vida, eu tenho a impressão que se um cara que não manja muito desativa aqui os controles de tração, por ele ser um carro traseiro e tal, você tem como fazer umas barbeiragens mais sérias. Sim. Esse aqui é um carro mais, tá ligado? Um pacote mais resolvido, assim. Isso, exatamente. Eu tenho essa impressão, assim, com os carros da Audi. Mas voltando, vamos falar um pouco do carro agora, né? V10, né? V10 que é atrás, motor central traseiro, 610 cavalos e um câmbio de dupla embreagem G7, pode ir pra lá. É 7 marchas? É 7 marchas. Essa coisa do motor mexe com o centro de gravidade do carro, né? Assim, ele fica... Sim, eles têm que equilibrar o carro, o peso fica mais atrás. E na frente você não tem a questão do motor, né? Fica só tipo um porta-malas, né? E é massa, tem que ser, tipo, por mais que ele seja um super esportivo, ele ainda tenta te entregar um luxo, né? Esportividade. Eu acho ele bem luxuoso, cara. Aqui é Alcântara, né? Exatamente. Fibra de carbono, então tem um lance muito... Então, de novo, né? Vou parecer fã tonto da marca, mas eu gosto do jeito que a esportividade da Audi funciona, porque é puxado mais pra tecnologia, assim, acho que tudo aspira um pouco mais essa coisa de usar moderno, alumínio, mas não tanto, bastante preto, né, tal. Eu acho que é legal porque fica uma coisa, não é aquele esportivo que é esportivo mesmo e não tem outra... exatamente. Chega até a ser um pouco brega, assim, aquele brega do bem, assim, digamos assim, né? É uma coisa tipo assim, super... Você tá entrando no carro de corrida, assim. Você fala, seria o... Eu falo pra você virar de minha segunda. Eu vi na próxima. Foi mal. De boa. É algo meio rústico, vamos dizer assim, né? Isso, exatamente. Que é muito... Porque isso é carro pra purista, né? E o purista... Adora, sim. Mas esse aqui tem o meio termo, né? Cara... Esportividade. Eu acho o design dele, assim, excepcional, cara. A escolha, ele é econômico, sabe assim, porque dá pra você perder a mão, né? Você vai fazer um carro super potente, vai enchendo de treco, né? E aqui não, ele é econômico, clean, né?
O que ele tem, ele é bonito. Achei legal esse detalhe do banco, que acho que tem também pro TT, né? Essa costura vermelha, eles vendem como opcional. Eu acho que talvez o TTS. Eu não lembro se o vermelho é opcional. Não sei, mas enfim. O S é. Mas enfim, eu acho que é banco esportivo, né? Um detalhe que não chama tanta atenção. Uma coisa assim. Engraçada, de curiosidade. O banco é elétrico e normalmente, faz o retorno, normalmente o R8 não era um manual. Aí você fala, pô, mas o carro custa 1 milhão e é o que eu chamo de velha desculpa, tá ligado? Então eu adoro escutar isso porque eu sei que é velha desculpa, mas o cara tenta dar uma... O cara fala, pô, mas o R8 anterior custava, sei lá, 800 mil. Pô, mas isso aqui é manual. Não, mas aqui é esportivo e esportivo. É a mesma coisa, é rebatimento de retrovisor, tá ligado? Coisa assim que não tem nesses carros. Eu não sei se esse aqui rebate. Acho que não rebate. Mas o TT. Porra, você tá comprando um carro que é mais caro, tá ligado? E você vê se opcionar em carros menores. Eu sei que não ia ser uma grande coisa você colocar um rebatimento de retrovisor. Mas a proposta é super esportiva, então não tem esse problema. É uma coisa que é assim, o carro é assim mesmo. Tipo, como assim? Nada a ver, né? Eu acho super desculpa. Tipo, é desculpa, velho. Mas é uma coisa que, meu Deus, não tem não. Você não vai falar isso. Não faz muita diferença, mas poderia ter. Poderia. Mas em geral, cara, o carro me impressionou muito porque eu achei que eu não ia sentir tanto essa... Caramba, 10 mil giros. Que loucura. Cara, vamos fazer uma brincadeira já agora. Uma coisa mais séria. Na verdade não é aqui, eu já apertar aqui. Esqueci que no R8 os botões ficam ali. Drive Select, põe no Dynamic aí. Tem como controlar aqui? Clica. Aqui, já foi. Já foi. Nossa, ele já dá uma mudada... O pedal fica bem mais direto, né, cara? Fica assim, fica no pé o negócio. Muda a dinâmica, fica duro aqui, né? Então ele fica duro e a relação do mais direto. Pode ir pra lá e fica mais direto. Você vai sentir isso daí. Ele muda a relação dependendo do modo. Isso. E a tração integral também fica... Ele muda a dinâmica, a programação dela. Legal. O menor que tiver um textinho, você vai dar uma sentida isso aí. Cara, é absurdo. Só confere se o escape tá no Sport. Deve estar. Agora tá padrão, agora tá Sport. Aqui quando você coloca o Dynamic. Ele tem um lance legal, só que assim, eu acho que pro teste só é legal constar falar. Que é o modo performance, que você consegue deixar ele um pouco mais solto. Aí tem modo pra neve, pra piso seco. Sim, ele solta o controle de tração. Ele deixa limitado só, mas... Legal. Que eu acho que é pra pista, pra aqui não faz muito sentido você usar. Cara, mas o carro me impressionou muito positivamente nas coisas que eu acho que ele ia ser chato. Era pro outro lado? Não, pode ir. Tá certo? Eu achei que ele ia ser bem mais chato em umas outras coisas. De conforto mesmo, assim. Mas eu tô achando a experiência de dirigir muito normal, agradável, assim. Né? Assim, normal. Uma delícia. Delicioso. Nada muito assim, nossa, o carro é chato. A lombada você tem que passar devagar, porque ele é um pouco mais comprido, baixo, né? Bem baixo e tal. Mas me diz aí quando você achar que dá pra dar uma pisadinha. Não, aqui você pode dar uma pisada, mas aqui tem um carro ali. Vamos de leve, Olha a reduzidinha, porque, né? assim, o lance é que o carro é tão forte que às vezes você perde um pouco a noção da frenagem, entendeu? Não, tô ligado. Às vezes acontece acidente por bobeira. O carro vou frear, mas não sabe. Sabe qual que é o maior problema, galera? Quando você for dirigir um carro forte, ficar um tempo com um carro, sei lá, você vai fazer uma viagem, aluga um carro mais forte, quando você chega e pega o teu em casa. Porque você pode sofrer um acidente, cara. Porque às vezes você acelera o seu e o freio do carro que estava é tão bom que você muda o parâmetro da distância, né, cara? Exato. Eu sinto muito isso. Às vezes você pega um carro mais normal, eu vou acelerando assim, chega na frente do carro e falo, nossa, cara, esqueci que não tem aquele freio a disco absurdo, ventilado, aquela coisa... Isso aqui é de cerâmica. Eu até esqueci, cara, de falar. Você tinha que ter assinado o termo de responsabilidade depois de esse carro você não ficar chateado de dirigir o seu, velho. Entendi. Porque você vai sentir diferença. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu gosto muito do meu carro. Assim, eu fiquei 100% não, 99% satisfeito. Por causa de algumas coisas com a concessionária, não tem muito a ver com o carro especificamente. Mas cara, carro excepcional, assim, é uma experiência muito gostosa. É o que eu falo, cara, é questão de prioridade. Aqui tem um desnívelzinho. Fico feliz de poder agora ter a experiência de ter um carro que eu sempre curti, que no Need for Speed eu sempre pegava ele e não passava pro próximo, sabe? Eu pegava o TT e continuava tunando ele, não queria passar pro próximo. E tá sendo uma delícia. Eu pretendo depois vou passar um tempo com o carro, depois vou vender ele e tal. Uma aceleradinha aqui, só cuidado aqui embaixo, cara. Tá pegando velocidade. Não, pode ir. Tá. Nossa, cara, dá medo de acelerar isso aqui. Aqui
pega muito velocidade. Porque é descida. E aqui tem umas curvas, né? Você vai sentir um pouco da tração. Foi um pouquinho mais na pegadinha, tá? Pode ir. Você vai me guiando. Que aqui também você tem que tomar cuidado com as pessoas, né, cara? Aqui o lance é visibilidade, né? Tá um pouco cheio também, não vai dar pra... Não sei se dá pra ultrapassar esse caminhão aí, a gente... Mas, cara, que experiência bacana. Eu acho que carro é uma coisa que as pessoas... Muita gente gosta muito. E muita gente tem um preconceito com quem curte, assim. Eu acho isso uma besteira. Porque eu acho que como a gente vive num país que tem essa desigualdade social absurda, o carro ele virou um símbolo de ostentação muito grande, sabe? Mas que pra mim não tem nem um pouco esse significado, cara. Eu juro pra você, se eu pudesse ter um carro como esse aqui e por fora ele parecesse um Uno, só quando eu olhasse ele parecesse o meu carro, e pra mim não ia fazer tanta diferença. É claro, é legal você chegar com um carro bacana, mas mais no sentido de você mostrar pra quem curte, sabe? Eu acho muito legal essa sensação de que nem a gente parou no posto lá agora, veio o frentista, caramba, que carro legal. Eu acho legal isso, sabe? De você engajar alguém que curte e que admira o negócio, entendeu? Mas eu acho que esse significado que a gente dá é ruim, porque às vezes eu sinto que você ser fã de carro e ter a aspiração de ter um carro ganhou um significado meio fútil. Tá se achando. Meio fútil, tipo, que você quer, mano, eu tenho o sonho de comprar tal carro. Ai, que besteira, cara, comprar carro. Muita gente pensa assim, sabe? Cara, eu concordo com você em gênero e em número, velho. Eu acho uma besteira, cara, porque eu conheço tanta gente que tem um carro bacana e o cara é mó humildão, sabe? Eu acho que, lógico, tem gente, mano, que eu acho até um crime, né? Às vezes você vê o carro na mão do dono errado, né? Aquele papo, tá ligado? O cara não sabe nada, o cara compra o carro sem ler nada sobre. Eu acho uma pena. É verdade, o cara investe um dinheiro num carro que nem era o que ele queria. Putz. Os caras... Eu só queria pra aparecer. Ou o cara compra um carro que, poxa, que aqui, principalmente aqui no Brasil, com a gasolina é diferente, então você tem que prestar atenção, né, nos sinais do carro. O cara deixa lá na garagem, o carro vai estragando, na hora que vai vender o carro já tá tudo meio zoado. Eu fico, mano, com dor no coração. Chateado também. Então é lógico que tem gente que compra pelo status, mas eu acho que esse não é o único perfil. Mundo, né? Não é todo mundo, isso é verdade. Que delícia, como ele contorna bem, né, cara? Nossa, é absurdo. Mesmo tendo o motor em outro lugar, né? Sei lá, cara, não joga 4x4 é outra história, né? Olha, o carro está... Eu freio, eu não sei muito o limite, né? Eu tô ainda no safe, mas... Teste, né? Mas eu tenho certeza que ele faria as curvas muito mais rápido. Apertado, né? Você vai contornar e tentar fazer aquele balão pra voltar ali. Mas eu ia até te fazer um convite, se você quiser a gente podia trocar. Você gosta de games, você falou, acho que você deve curtir umas séries. Poderia apresentar um pouco, filme, série, pá, e eu tomo o seu lugar aqui um pouquinho, cara, pra dar umas testadas. O Bruno lá não vai ficar de cara, não? Talvez fique um pouco, mas, poxa, o trabalho que vocês fazem aqui, acho que além de vocês se divertirem bastante, é um negócio super prazeroso, né, cara? É, legal. Muito assim, da hora. Tem o trabalho, mas... Lógico. Assim, vamos ver que pode dar um acelerado aqui pra você pegar atrás daquele esquerdo. Assim, eu acho que é 80% trabalho e aquele 20% de diversão que vale a pena. Que compensa, muita diversão, né? É porque o cara não vê você lá no sol, filmando, tem que prestar atenção em um monte de coisa. Posso ir? Pode. É aquele negócio, um vídeo seu demora quantos minutos? Acho que em torno de 5, 10 minutos, né? Mas olha só, o nosso vídeo, qual que é o problema? É um programa, né? O nosso canal de YouTube, ele tem isso, ele é um programa... Tanto ele é um programa de TV que a gente vê... É pro esquerdo ou direito, que eu nem lembro. Ele é um programa, a gente passa no Comedy Central, tem coisa na TNT, tem Play TV, a gente vende bastante pra televisão. Que a gente já faz no formato de TV. Então o programa demora uma meia hora, 40 minutos cada episódio pra ser gravado, mas ele demora... Tá vendo alguém aí que a visibilidade é meio... a invisibilidade é meio embaçada. Meio embaçada. Mas é um programa que pra sair, cara, demora, 3 dias de edição de um editor direto, porque tem que pegar todos os filmes, tem toda a parte comercial, roteiro, cara, uma semana de preparação de cada vídeo, e a gente posta hoje em dia quase um vídeo por dia, né, se somar os canais. Caraca. Então é uma linha de produção muito sinistra, a gente trabalha bastante, cara. Vocês aqui também com certeza devem ter um trampo super responsável, assim, mas hoje em dia o YouTube pra gente virou um negócio muito sério, que a gente faz com puta amor, eu adoro, acho sensacional trabalhar com isso, mas a gente transformou numa empresa mesmo, sabe? A gente tem um monte de funcionário, a gente tem a galera que curte, a gente teve a oportunidade de apresentar o Oscar pra TNT, a TNT é a representante oficial da festa, né? Então a gente vai lá fazer uma live de 6 horas com eles, todos os anos, é o segundo ano que a gente faz isso. Legal. Então a gente tem umas oportunidades muito bacanas, assim, sabe? Então
Tá sendo uma experiência... Você também deve ter passado por isso, né, cara? Começa um canal de carro, Então, fazendo com o carro, sei lá, do amigo e tal, e de repente, sei lá, a Audi te empresta um R8, sabe? Pra você fazer uma análise. É que assim, surreal. Tem uma certa diferença que, putz, pra você pegar o carro é um pouquinho mais Chato, sim, com certeza. Então a gente não consegue... Putz, tem dia que a gente filma dia a dia, entendeu? Só que a gente libera dois vezes por semana, um vídeo, depende da... Às vezes você... Guarda o estoque, porque às vezes eu tenho que viajar. Você tem que ficar adaptando, por isso tem que ter gaveta, né? A galera não tem noção, Pipocando sai 7 vezes por semana, mas a gente tem um mês de gaveta. Caraca. A gente tem um mês pra frente gravado, então, por quê? Tem feriado, a equipe folga, né? Então... Somos humanos, né? É, cara. Emocionou aí também? Nossa, absurdo, velho. Ah, né? Você vê que o cara gosta de carro quando você vê o sorriso dele abrindo enquanto eu giro o sol. Cara, velho. Deus, olha isso. O carro responde assim, instantaneamente. Massa é dirigir, mas você tá lá também é muito divertido. Ah, diverte, né? Mas aí dá uma mistura com um pouco de medo, né? Você nunca sabe se o cara é meio barbeiro. Não, mas você dá pra ter noção que é tranquilo. Essa curva é bem fechada. Não, relaxa. Mas que legal essa tração integral também. É magnética? A parar a suspensão? Então, cara, tem um lance de que o Plus não é magnético. Ah, é? Que estranho isso. Muda a mola e tudo mais, mas o Plus não é magnético, por incrível que pareça. O outro é. Ah, deve ter algum motivo. Então, os engenheiros manjam mais que a gente. Deve ter um motivo referente à esportividade, que eu não sei dizer pra vocês, mas o Plus não é magnético. Mas sabe que outra coisa que eu queria falar também, que eu acho legal, é uma experiência minha, né? Cada um pensa de um jeito, mas eu vejo muito amigo meu que às vezes tem uma grana, porque essa coisa do valor do carro é muito relativo, cara. Às vezes você vai pegar um carro barato que vai te dar muito custo de manutenção. Às vezes você consegue encontrar umas raridades se você conversa com a... Não, relaxa. Nossa, que delícia. Porque ele na frente o pessoal costuma ir direto no poste. Entendi. A galera aqui nessas subidas e descidas vai perdendo freio, né? Uma hora vai no poste. Que é tão descido que... freio. Tinha um cara Corolla, batido hoje. Então, deixa eu te explicar. Tinha um Corolla bem naquele poste ali. Aqui, né? Vai por aqui por causa do... Você viu passando. Vai bem mais pra cá. E aí eu vou pra lá. Isso. Tinha um Corolla ali, cara, e a última vez que a gente foi gravar, tinha um caminhão de seguradora ali no mesmo lugar. Porque eu acho que a galera perde o freio aqui, quando é muito em cima. Exatamente. Não é que o freio não freia tanto quanto o cara tá, porque já tá quente, aquela coisa, né? Aqui, como o disco é cerâmica ventilada e tal, a gente tá mais de boa. Mas eu tava falando o seguinte, essa coisa do preço é muito relativo, entendeu? Então eu acho que às vezes a pessoa fica com medo de ousar na vida. Eu tô falando isso pra quem gosta de carro, pra quem não pode, pra quem tem uma situação onde as prioridades são outras, beleza. Mas tô falando, se você curte carro, às vezes o cara fica só em alguns modelos nacionais, que são ótimos, não tô falando que é ruim não, né? Tem muito modelo nacional legal. Mas às vezes fica com medo de pegar um carro com valor um pouco mais alto, ou um carro que tem a fama de ser um pouco mais chato. E eu acho que é uma aventura interessante, cara. É uma aventura interessante você pegar um carro que você sabe que vai ter uma manutenção mais complicada, e você ir nos fóruns, e até eu acho uma delícia, cara. Aqui atrás. O meu Volvo, eu importava as peças de manutenção dele pro mecânico fazer, porque era caro. O carro é barato, tá ligado? O carro é o preço de um carro nacional sem ar, tá ligado? Na concessionária, zero. O meu era 2008. Mas tava novinho. Você vai atrás vendo os fóruns gringos, você importa peças, o cara importa. As próprias oficinas conseguem achar muito vídeo, muita coisa sobre os carros, né? Então tem muito conteúdo hoje em dia, cara. Bom, mas então é isso, Rolandinho, valeu aí, cara. Cara, muito obrigado. Prazer. Experiência sensacional. Agora eu espero apresentar com você lá um Pipocando. Nossa, tá convidadíssimo, cara. Vamos marcar isso aí, porque você já deu pra perceber que você também curte, pelo pouco que a gente conversou aí, acho que vai ser um papo legal. Vou te chamar pra gente falar sobre os jogos de videogame de corrida, que eu acho que tiveram um pouco de influência em você querer trabalhar com carros, né, cara? Beleza. Até mais. Cara, prazerzão. Valeu, cara.